noite. Vamos estar iniciando o nosso culto neste domingo. E para tanto eu gostaria de convidá-los a se colocarem de pé, para que possamos iniciar este culto falando com o nosso Deus. Deus amado, Deus querido, nós estamos aqui hoje, ó Pai, reunidos em Tua casa, ó Pai, para louvarmos e para engrandecermos o Teu santo nome. Neste momento, peço, ó Pai, que o Senhor esteja, ó Pai, na direção das nossas vidas, das nossas mentes, ó Pai, do nosso coração. Que em nome de Jesus, neste momento, nós possamos estar, ó Pai, com os nossos corações abertos à Tua palavra, ao Teu falar conosco nesta noite. Retire de nós, ó Pai, neste momento, toda preocupação, tudo aquilo que vem, ó Pai, para nos impedir, ó Pai, de rendermos graças e louvores ao Teu santo nome. Seja conosco neste momento, que possamos sair daqui, ó Pai, não da mesma forma que entramos, mas que possamos sair daqui, ó Pai, restaurados, renovados, ó Pai, e com muito mais do Senhor em nossas vidas. Receba o nosso louvor e receba a nossa adoração que fazemos a Ti neste momento. Amém. Vamos adorar ao Senhor.
possamos ver todo este bairro, todo este Brasil se encher do poder da glória e da graça do Senhor. Amém. Que neste momento nós possamos dizer que a luz do Senhor, ela nos encontrou, ela nos transformou. E hoje nós estamos aqui para impactar tantas outras vidas, assim como um dia nós fomos impactados. Que possamos dizer nesse momento: Senhor, eis-me aqui. Eu estou aqui, faça a morada em meu coração. Eu estou aqui neste momento clamando e pedindo ao Senhor para vir de encontro a cada um de nós. Nós estamos aqui hoje para nos enchermos da presença do Senhor e do Espírito Santo dEle. Nós sabemos que nós precisamos dEle em todos os momentos em nossas vidas. Que neste momento você possa pedir ao Senhor para ir de encontro a você nesta noite. Irei
Santo, porque sem Ti nós não estaríamos aqui. Em nome de Jesus, que a cada dia mais nós possamos dizer diante da Tua presença: eis-me aqui. Que todos os dias nós possamos cumprir o Teu chamado, seja na alegria ou seja na dor. Nós estamos aqui hoje para fazer, ó Pai, de acordo com o Teu agir e a Tua vontade. Nos guia-me, Senhor, pelos Teus caminhos, porque sabemos que o Teu caminho é bom, é agradável e perfeito. Nos guie, Senhor, em todos os momentos de nossa vida. Que o Senhor possa ser aquele, ó Pai, que nos direciona. Fala conosco, ó Pai, o Teu Espírito Santo, ó Pai, em nossos corações. Vê se há algo em nós, ó Pai, que não é do Teu agrado, e renova, ó Pai, as nossas mentes, o nosso coração. Que a cada dia mais, ó Pai, através de nós, que o Senhor possa crescer cada vez mais. Que o Senhor cresça, ó Pai, e que nós possamos diminuir diante da Tua presença. A Tua presença nos constrange de tal forma, ó Pai, que nós queremos estar aqui, ó Pai, rendidos diante da Tua presença. Obrigado, Pai, pelo Teu grandioso amor. Obrigado por ter nos tirado, ó Pai, das trevas e nos trago para a Tua maravilhosa luz. E que essa luz, ó Pai, possa brilhar, ó Pai, através de nós com mais intensidade. Que essa luz, ó Pai, possa, ó Pai, inundar essas ruas, ó Pai, deste bairro, ó Pai, que vidas possam ser rendidas, ó Pai, em nome de Jesus, para a Tua graça através de nós. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Senhor cresça e que nós possamos diminuir.
A igreja pode assentar-se. Deus seja engrandecido através da nossa vida e que realmente seja o Senhor lá em cima e nós vivendo na dependência desse Deus a cada dia do nosso viver. Meu amado, nós vamos orar agora, vamos levantar um clamor ao Senhor. Nós temos feito sempre nesse momento um momento de intercessão e possivelmente você está precisando de algo em sua vida, algo que Deus mova a sua mão em seu favor. Eu acredito nisso, meu amado, nós precisamos do Senhor. Quem sabe nesse momento você não possa colocar essa situação nas mãos do Senhor. Creia no Deus de todo o poder, no Deus de toda a graça. Ele pode todas as coisas. É nesse Deus que nós estamos confiando a nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, que você possa hoje apresentar a sua vida no altar de Deus. Diga: eu não sei como resolver esse problema, Deus, mas o Senhor sabe. Diga: Deus, olha, essa dor está sendo mais do que eu possa suportar, mas o Senhor pode me ajudar. Seja qual for a situação, meu amado, eu convido você a clamar o nome de Jesus, prostrando-se diante dele agora em oração. Vamos orar. Querido Deus, eu quero engrandecer ao teu nome, reconhecendo, ó Deus, a tua grandeza, a tua bondade, a tua misericórdia, que sempre está disposta, ó Deus, a se estender sobre a nossa vida. Eu clamo a Ti nesse momento, ó Pai, entregando o nosso viver no Teu altar. Tu conheces, ó Deus, cada detalhe da nossa vida, cada momento, sabe dos sofrimentos que passamos, das dores que sentimos, das tristezas que atravessamos, das decepções que às vezes vêm sobre a nossa vida. Tu sabes tudo isso, ó Pai, e nesse momento o que eu peço é que o Senhor estenda a Tua mão sobre cada um de nós, de acordo com a nossa necessidade, ó Deus, e venha favorecer-nos, ó Pai. Nós adoramos ao Teu nome, nós exaltamos a Ti, Senhor, mas confiamos em Ti também, Deus, que Tu é capaz de mover as circunstâncias em favor daqueles que o temem, ó Pai. Estamos aqui diante do Senhor, querendo, ó Deus, cada vez mais crer no Teu poder. Às vezes, ó Deus, nós somos levados pela incredulidade, mas nesse momento, ó Pai, que o Senhor detenha qualquer falta de fé em nossos corações, porque a ausência da fé, ó Deus, eu creio que entristece o seu coração. Eu quero, ó Deus, produzir em mim cada vez mais, ó Deus, a fé no Senhor Jesus Cristo. Eu sei, ó Deus, que há muitas lutas, mas eu creio que somos vencedores através do Senhor, e aquilo, ó Deus, que nós não estamos conseguindo resolver, o Senhor mesmo tome a frente, lute por nós. Faça, Senhor, acontecer de acordo com a Tua grandeza, de acordo com a Tua vontade. Quebra, Senhor, qualquer maldição, quebra qualquer encantamento, qualquer dificuldade, ó Deus, qualquer palavra tola que foi jogada contra nós, ou que nós jogamos contra alguém, a mentira, Senhor Deus, joga fora tudo isso, Senhor, que estejamos diante de Ti, ó Deus, realmente totalmente entregues ao Senhor, que nada, Senhor, venha deter-nos pelo poder de Jesus em nossos corações. Por isso, ó Deus, eu quero adorar ao Teu nome antecipadamente, ó Deus, quero entregar a Ti a minha adoração, o meu louvor, agora e sempre, em nome de Jesus, crendo que o Senhor está segurando em nossas mãos e nos abençoando a cada momento do nosso viver. Por isso nós oramos em nome de Jesus, agora e sempre, ó Deus, amém, amém. Que o Senhor nos abençoe. Antes de nós entrarmos no momento do ofertório, meus amados, nós queremos convocar a igreja para que na próxima quarta-feira esteja presente aqui em uma assembleia ordinária, onde nós vamos estar passando alguns nomes para o batismo, que acontecerá no dia 17. Aliás, no dia 17 será o nosso segundo culto Memórias. O primeiro foi lá em março, agora nós temos o segundo, em maio o terceiro. Então, pela ocasião da Páscoa, o tema que nós temos falado a respeito desse próximo culto Memórias é em memória de mim. Nós vamos ter batismos, nós vamos ter a ceia do Senhor, nós vamos ter um momento especial onde vamos celebrar a Páscoa,
e você não pode deixar de ficar aqui. Nós vamos ter a participação das crianças no Espaço Voar. Enfim, será uma grande festa que nós vamos realizar aqui no próximo domingo. Então eu quero contar com você, quero que você faça esse propósito de estar conosco. Lotamos essa igreja, convidemos pessoas a fim de que o nome de Jesus possa ser glorificado. Em memória de mim será o tema do culto da semana que vem. Você não pode deixar de ficar, você não pode ficar de fora, você tem que participar junto conosco. Nesse momento, meus amados, nós queremos participar da dedicação. Se você está preparado e Deus assim está falando ao seu coração, participe desse momento enquanto nós vamos adorar a Deus. Esteja em oração, esteja aí buscando ao Senhor onde quer que você esteja. Vamos louvar ao Senhor e celebrar a Ele, entregando os nossos dízimos e ofertas. Nós vamos orar mais uma vez, mas antes quero convidar aqui o Renan, ele já estará tomando lugar aqui, ele estará pregando nessa noite, trazendo mensagem do Senhor a cada um de nós. Eu quero convidar o Lucas vai orar nesse momento, agradecendo pela dedicação dos nossos dízimos e ofertas. Oremos. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor Deus, Pai, querido Deus de amor, Deus, agradeço, Pai, por mais uma oportunidade, Pai, que o Senhor Deus tem nos dado, Pai, de estarmos aqui, Pai, em Tua casa, Pai, entoando hinos, Pai, Te adorando, Pai, Te entregando, Pai, nossos pedidos, nossos corações, Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, eu quero Te entregar a vida do Renan, Pai, nas Tuas mãos, Pai. Seja, Deus, com a mensagem, Pai, que Ele estará trazendo, Deus, para nossos corações, Deus, que nós possamos estar, Senhor, com os nossos corações abertos, Pai, recebendo essa palavra, Deus, que vem do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu entrego, Senhor Deus, cada família aqui, Deus, representada, Deus. Pai, em nome de Jesus, seja, Pai, com cada casa aqui também, Deus, seja, Deus,
com os projetos que a igreja tem feito, Pai. Entrega, Senhor Deus, em Tuas mãos, Pai. Em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Boa noite, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja com todos nós nessa noite, amém? O tema da mensagem de hoje é fechando a porta para o pecado. E duas atitudes básicas da vida cristã que são nos ensinadas ao longo da nossa caminhada, da nossa jornada como crente, é buscar a Deus e se afastar do pecado. Em qualquer igreja que você for, você vai ver que a liderança da igreja pauta muito sobre isso. Buscar a Deus e se afastar do pecado. Mas quando a gente fala sobre pecado e tudo o que originou a queda do homem e tudo o que aconteceu após a entrada do pecado na vida do ser humano, a gente consegue perceber que o pecado, ele persegue o ser humano de uma maneira muito silenciosa. Ele não vem logo de cara se apresentando como algo, mas ele vem tentando, através de Satanás, enganar o homem, para que o homem então seja envolvido nesse pecado. Então o pecado, ele foi a atitude consciente de Adão e Eva. O primeiro pecado, no caso, foi a atitude consciente de Adão e Eva em desobedecer uma ordem dada por Deus. Então, quando Deus cria todas as coisas, cria o jardim e coloca o homem e a mulher no jardim, ele dá uma ordem, que vocês não devam comer da árvore que está no meio do jardim, e nem dela você deve tocar. Então essa foi a ordem direta dada por Deus. E quando Adão e Eva comem do fruto conscientemente, porque eles sabiam que não poderiam comer, ali eles desobedecem uma ordem dada por Deus, desobedecem à vontade de Deus, e isso faz uma corrupção na vida humana. Quando Eva então está ali diante da serpente e ela é enganada, e a serpente então ali consegue convencer Eva a comer daquele fruto, ali dá-se então o início de toda a trajetória humana com o pecado. Então, quando vemos a criação, nós entendemos que Deus ele não criou o ser humano para pecar. Ele não criou o ser humano para o pecado, mas o ser humano tinha a possibilidade de escolher isso. Ele tinha a possibilidade de escolher desobedecer a Deus. Tanto que foi essa escolha que tanto Adão e Eva fizeram. Então, naquele momento, quando o homem peca, ele espalha então o pecado na sua descendência. Ele espalha o pecado em todas as gerações futuras como se fosse uma doença incurável. E que o homem não poderia fazer nada e não teria condições de fazer nada para que aquela doença fosse tirada dele. Então, haveria a necessidade de alguém, haveria a necessidade de uma outra pessoa para tirar então essa doença do ser humano. O texto de Romanos 5 diz que pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos pecaram. Então, tudo de ruim que vem acontecendo na trajetória humana tem relação com o pecado. Todas as guerras que aconteceram e acontecem até hoje têm relação com o pecado, com a ganância do homem. Geralmente, as guerras são travadas por conta de disputas de territórios, por conta da ganância humana de sempre querer mais e mais, por conta da ganância dos países de sempre querer anexar aquele território que está, às vezes, ao lado. Então, o pecado ele veio trazendo toda essa corrupção na vida humana. Mas existiu um homem que teve uma relação muito forte com uma única atitude que ele cometeu. E essa atitude que ele comete
faz uma reviravolta tremenda na sua vida, muda completamente o rumo da sua vida. E eu queria pedir que a igreja pudesse abrir suas Bíblias em Gênesis 4. A gente vai estar lendo do versos 3 ao 8. Gênesis 4, de 3 a 8. O texto fala sobre o pecado de Caim, sobre tudo o que aconteceu com aquele homem. O texto diz assim: passando algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transtornou. O Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, saiba que o pecado o ameaça à porta, e ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou a seu irmão Abel e o matou. Até aqui. A trajetória da queda de Caim, ela tem um início. E a gente consegue perceber como que o pecado, ele age na nossa vida, como que o pecado, ele vem agindo na vida do ser humano, e como que o pecado vem contaminando o homem ao longo de sua vida. A primeira coisa que eu entendo é que o pecado, ele tem muito mais a ver conosco do que com o diabo. Porque às vezes a gente tem a mania de achar que o diabo, ele tem ligação direta com isso. E de fato ele tem. Mas o diabo, ele não tem o poder de nos fazer pecar. Mas ele tem um poder de nos influenciar ao pecado. Porque se o diabo tivesse o poder de nos fazer pecar, ele teria tirado o fruto daquela árvore, colocado nas mãos de Eva e obrigado Eva a comer do fruto. Mas pelo contrário, ele não faz isso. Ele tenta, com as suas palavras, convencer aquela mulher, trazendo-lhe ali então uma mentira a respeito daquilo que Deus havia falado para ela. E quando Deus, ele fala que não deveriam comer daquele fruto porque eles morreriam, e então ali a serpente diz para Eva que na verdade os olhos deles iriam se abrir e eles seriam como Deus. Então Satanás, que um dia foi um anjo, mas que quis tomar ou ser semelhante a Deus, ou tomar o lugar de Deus, quis tomar para si a glória que era devida a Deus, então ele cai, é expulso do céu, e ali, da mesma maneira, ele tenta Eva, dizendo que ela não morreria, mas seria também como Deus, e mostrando para Eva que ela poderia pegar a glória desse Deus para ela. Então o diabo convence Eva a fazer isso. E então, aí eu começo a imaginar a cena, que Eva está com aquela coisa na cabeça: eu não posso comer senão eu morro. Mas tem alguém me dizendo que na verdade eu não vou morrer. Então dá-se a entender que Eva sabia o que era morte, porque até então ninguém tinha morrido. Então como é que essa mulher sabia o que era morte? Só existiam 3 seres ali que se relacionavam: Deus, Adão e Eva. Deus como trindade, Adão e Eva. Então, creio eu que Deus havia ensinado o que era a morte para Adão e Eva. Então, aquela mulher pega daquele fruto, come, mas ela não morre. Então ela percebe: opa, peraí, então na verdade não é isso. E ela pega daquele fruto e leva para Adão. Então Adão ali come daquele fruto e também percebe que não morreu. Mas o que eles não entendiam é que essa morte era muito mais além, era muito maior do que simplesmente a morte do corpo físico, que um dia acometeria eles. Não seria algo instantâneo, mas seria uma morte espiritual e principalmente uma morte eterna. Então, a queda do homem
fez com que o pecado entrasse no mundo. A desobediência do homem fez com que o pecado entrasse no mundo. E o texto de João diz que aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então, as obras de Satanás são feitas para que o homem esteja cada vez mais distante de Deus. Então, quando Satanás vem e encontra com a mulher, ele queria fazer um estrago na vida do ser humano, ele queria fazer com que a mulher se afastasse de Deus e que o homem também se afastasse de Deus. Então, o pecado ele entra na natureza humana a partir desse primeiro erro, dessa primeira desobediência de Adão e Eva. Então, isso foi passando, como o texto diz que por conta disso todos então pecaram, todos continuam pecando. A natureza de Caim, ela estava contaminada pelo pecado. A natureza de Caim estava corrompida pelo pecado por conta do pecado dos seus pais. Mas a natureza de Abel também estava contaminada, corrompida por conta do pecado. Só que Abel, ele escolhe acertar no momento em que ele oferece algo a Deus. Já Caim parece que não. Tem várias teorias sobre o porquê que Deus não aceita a oferta de Caim e aceita a oferta de Abel. Eu não quero entrar nessa questão, mas o fato que o texto ele dá detalhes sobre o momento em que Abel ele oferta a Deus. O texto fala, lá no verso 4, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. Então, enche de detalhes sobre a oferta que aquele homem estava ali oferecendo, enquanto que o texto fala que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Me parece que Abel teve todo um cuidado com aquilo que ele estava ali ofertando a Deus. Alguns acreditam que naquele momento já existia estabelecido por Deus que as ofertas, que os sacrifícios seriam feitos através de animais e não de coisas do campo, mas eu acredito que todo o cuidado que aquele homem teve de ofertar aquele animal, de trazer das primícias, de ter todo o cuidado, fez com que Deus olhasse para o coração de Abel como alguém que estava ali verdadeiramente querendo trazer algo de bom para Deus, enquanto que Caim apenas estava trazendo algo. Não sei se por uma obrigação ou se porque o seu irmão estava fazendo, ele estava fazendo também, mas o fato é de que Abel ele decide acertar, mesmo com a sua natureza corrompida pelo pecado. Ele decide fazer alguma coisa direita, ele decide, ali no momento de oferta ao Senhor, fazer algo que se tornasse agradável aos olhos de Deus. Ao passo que Caim não, ele simplesmente traz uma oferta. E me parece, e o texto, aos meus olhos, dá a entender de que isso foi proposital. Abel colocou no seu coração em trazer e levar o melhor que ele tinha para Deus. E no momento então que Deus recebe aquelas ofertas, o texto diz que ele aceita a oferta de Abel, mas ele rejeita a oferta de Caim. Então, quando Deus ele rejeita a oferta de Caim, nesse momento parece que tudo muda na cabeça de Caim, tudo muda na cabeça desse homem. E então o texto fala que Caim, ele se ira, ele se revolta e o semblante dele cai, o semblante dele muda, mediante aquela rejeição que ele havia tido. Então Caim, ele não faz as coisas como deveria ser feito, ele sofre com isso uma consequência que foi a rejeição da sua oferta e ele não se conforma com isso. Ele não aceita esse tipo de reação de Deus. E é engraçado que a raiva dele não é colocada em Deus, mas é colocada no irmão, que não tinha nada a ver com aquilo que ele estava fazendo. Então, ele direciona toda a sua raiva, toda a sua revolta para o seu irmão. Então, quando Caim ele tem a sua oferta rejeitada,
ele abre uma brecha para a sua destruição. Ele abre uma brecha para a entrada do pecado. Ele abre uma brecha para que a sua vida fosse mudada por conta das suas atitudes. Então, ali começou o pecado de Caim. Começou porque ele poderia ter feito algo certo, mas não fez, ao contrário do seu irmão. Então, ele começa errando. Ele começa fazendo algo que não era certo, algo que ele poderia ter feito melhor, algo que ele poderia ter feito diferente. E quando ele recebe a consequência desse ato de fazer, de não ter feito algo melhor, assim como seu irmão fez, ele não aceita e começa dentro de si a remoer tudo isso. Ele então se revolta e transfere essa revolta contra o seu irmão. O pecado já estava batendo a porta do coração dele. O pecado já estava ali batendo a porta do coração de Caim. E ele ainda não estava sabendo lidar com essa situação. Tanto que, após aquele evento, Deus faz uma pergunta para Caim: por que você está furioso? Por que você anda furioso? Uma outra versão diz assim. Então, me parece que essa ira não foi algo momentâneo, mas que ele carregou aquilo por um tempo, que ele carregou essa revolta durante um tempo. Ele foi remoendo e maquinando tudo isso. Ele deixou aquele sentimento ruim dominar a sua vida. E às vezes é o que acontece conosco. Às vezes nós passamos por uma situação com alguém que não gostamos da atitude da pessoa e então ficamos remoendo aquilo dentro dos nossos corações. E ficamos remoendo aquela mágoa, aquela angústia, nos fazemos de vítima e aquilo vai trabalhando no nosso coração de uma forma ruim e vai trabalhando no nosso coração, abrindo todas as brechas possíveis. Algumas pessoas perdem a cabeça, chegam a proferir palavras de insulto contra a pessoa, às vezes agressões físicas. Então, algo que começou no coração, que foi aumentando e explodiu, fazendo com que a pessoa tomasse uma atitude que talvez ela não tomaria. Então, quando isso acontece conosco, em que desejamos aquilo que o outro tem, né? A gente fala muito sobre inveja, algo que tem destruído relacionamentos, em que eu não consigo olhar para a felicidade do meu irmão, eu não consigo ver a prosperidade do meu irmão sem me sentir incomodado com isso. E isso me revolta de tal maneira que eu não consigo me alegrar com a vitória de outra pessoa. Sabe quando você vai contar algo que você conquistou com toda alegria para uma pessoa e quando você conta toda empolgada, aquela pessoa, é mesmo? Sabe, você murcha com aquela situação, você, nossa, eu estava aqui tão empolgado para falar daquilo que eu conquistei, daquilo que Deus me abençoou, e a pessoa simplesmente fez como se nada tivesse acontecido. Muitas das vezes nós passamos por situações assim, em que outras pessoas acabam desejando não só aquilo que nós temos, mas desejam que nós não tivéssemos. E muita gente fala assim, você deu sorte na vida. Também, né? Assim é fácil. E a gente escuta muito isso. Ou então, talvez, seja o desejo sexual por uma outra pessoa. Sejam os namorados querendo ter relações sexuais antes do casamento. Isso não começa ali na cama. Isso começa nos momentos em que você está namorando e você começa então a desejar avançar os sinais que são estabelecidos. E esses sinais são avançados pouco a pouco. O limite da velocidade é aumentado pouco a pouco, até que isso vem e culmina no sexo, e muitas das vezes acontece uma gravidez indesejada e traz então um escândalo. Então o pecado, ele nunca vem de uma maneira extravagante, ele sempre vem
com pequenos sentimentos, que se nós deixarmos esses sentimentos crescerem no nosso coração, eles podem explodir em algo maior. E foi assim o que aconteceu com Caim. Caim não aceita aquela situação e continua remoendo aquilo dentro de si. Quando o texto fala que caiu o semblante, eu fico imaginando que aquele homem havia perdido a paz. Ele não admitia aquilo que havia acontecido. E aquele ato, aquele fato, havia tirado a paz de Caim. E ele não conseguia se sentir satisfeito. Talvez ele não conseguia mais manter o foco no trabalho que ele tinha que fazer. Talvez ele não conseguia mais olhar para o irmão dele da mesma maneira. Eu não sei, a Bíblia não diz se eles tinham algum problema antes dessa situação, mas o fato é de que eu acredito que Caim, depois daquele momento, daquele dia, ele não conseguiu mais ver Abel com os mesmos olhos, porque ele já estava ali maquinando o que ele iria fazer com seu irmão. E todas essas atitudes que Caim estava tendo de fazer a coisa, não dar o seu melhor, deixar a ira tomar conta de si, maquinar tudo isso, isso já estava transbordando dele, até o momento então que Caim, ele resolve matar o seu irmão. E a mesma pergunta que eu fiz a respeito de Eva, entra na vida de Caim. Como que Caim sabia que ele poderia matar o seu irmão, se até aquele momento isso nunca tinha acontecido? Como que Caim sabia que ele poderia então atacar o seu irmão e o seu irmão morreria? Porque o fato é de que ele vai conscientemente fazer isso. Eu não sei se Caim então ali, ao ver que o seu irmão traz uma oferta de um animal, e para trazer uma oferta de um animal ele precisou tirar a vida desse animal, talvez ele olhando aquilo, despertou nele o desejo de fazer a mesma coisa com o seu irmão. Da mesma forma que Abel mata um animal e traz um sacrifício a Deus, Caim então ali decide matar Abel e trazer um sacrifício para si próprio, para satisfazer o desejo do teu coração. Então ele chama o seu irmão para ir ao campo, um indício de que tudo já estava arquitetado, que não foi no calor do momento, mas que ele havia pensado em tudo. Então ele chama o seu irmão para um lugar, e ali ele ataca o seu irmão. Ali ele então deixa explodir todo aquele sentimento que ele já estava guardando dentro de si durante muito tempo. Caim, ele estava tão corrompido, tão envolvido pelo pecado, tão envolvido por aqueles sentimentos ruins dentro dele, que então ele explode, avança sobre o seu irmão e tira a vida dele. E no momento em que ele tira a vida de Abel, Caim estava ali, estragando a sua vida, acabando com a vida do seu irmão e estragando a vida de uma família. Tudo porque, em um momento, ele deixou que sentimentos ruins entrassem no seu coração. E, da mesma maneira que aconteceu isso com Caim, isso pode acontecer com a gente. E acontece. Quando nós deixamos desejos ruins entrarem nos nossos corações. E, por conta disso, atrapalhamos as nossas famílias. E por conta disso, atrapalhamos os filhos, atrapalhamos os cônjuges, atrapalhamos os membros da igreja, por conta de desejos que brotaram nos nossos corações, e nós deixamos eles crescerem, demos vazão a eles até o momento então que eles explodem. E quando o pecado vem à tona, ele causa morte e destruição. E ali, então, Deus ele confronta Caim. E ao confrontar Caim, ele não, em nenhum momento ele se mostra arrependido do que ele fez. E lá no fim do texto, no verso 16, diz que Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver em outra terra. Ele estava tão corrompido pelo pecado, por aquele sentimento de vingança, que mesmo após ser descoberto, ele simplesmente não pede perdão pelo que ele fez.
e ele se afasta de Deus, ele se afasta da presença do Senhor, porque é o que acontece com a gente. Quando nós damos vazão ao pecado, nós nos afastamos da presença de Deus. Quando Adão e Eva caíram e Deus veio visitar Adão, Adão estava o quê? Escondido, se escondendo da presença do Senhor. Então, quando nós damos vazão ao pecado, nós nos distanciamos da presença de Deus. Nós nos afastamos da presença do Senhor. E foi o que aconteceu então ali com a vida de Caim. Primeiro, o pecado, ele veio trabalhando silenciosamente no coração dele. Trabalhando silenciosamente. Até o momento em que ele explode aos olhos de Caim, traz um estrago e uma destruição tremenda para todo mundo que estava ao redor, e logo depois ele se afasta da presença de Deus. Agora, e quando isso acontece com a gente? Quando nós deixamos sentimentos ruins entrarem nos nossos corações, quando esses sentimentos vão crescendo, vão aumentando, vão mudando aquilo que está dentro da gente, vão nos corrompendo, e nós nos afastamos da presença de Deus. Quando tudo isso acontece, é necessário que algo nos puxe de volta para a presença dele. E quando Caim ele mata o seu irmão, Deus ele faz uma pergunta para ele: o que foi que você fez? O sangue do teu irmão clama a mim da terra. Então Caim, ele faz uma pergunta, antes disso ele faz uma pergunta: onde está o teu irmão? E Caim fala: por acaso eu sou cuidador do meu irmão agora? Então ele fala que o sangue de Abel clamava da terra por ele. E então Deus coloca ali uma maldição em Caim. Então Caim, com medo de ser morto, ele pede a misericórdia de Deus. E Deus coloca uma marca nele. E em nenhum momento Caim se arrepende daquilo que ele fez. E em nenhum momento Caim, ele pede a Deus perdão por aquilo que ele fez. Em nenhum momento Caim sente tristeza por conta do seu irmão morto. É engraçado isso. Muitas das vezes que a gente observa, às vezes, entrevistas de assassinos, alguns a gente consegue perceber a tristeza no olhar daquele homem que cometeu algo e depois se arrependeu. Mas alguns você vê que ele está calmo, tranquilo e ele não tem o mínimo remorso daquilo que ele fez. E muitos chamam essas pessoas de psicopatas, que não têm empatia nenhum com o próximo. Eu não sei se Caim ele se enquadra nesse quadro de psicopatia, mas o fato é de que em nenhum momento ele cita o seu irmão de uma maneira, com um tom de arrependimento, com um tom de remorso, nada do caso. Pelo contrário, ele ainda faz um questionamento bem ousado diante de Deus e fala: por acaso eu sou tutor do meu irmão? Então mostra que mesmo após ele tirar a vida de Abel, ele ainda tinha dentro dele essa angústia, essa raiva. Sabe quando a gente briga com alguém na igreja, a gente para de se falar, e ainda assim a gente nutre essa revolta com a pessoa? Claro que numa proporção muito maior, mas era o que estava acontecendo ali com Caim. Ele já havia colocado no seu irmão uma culpa que não era dele, porque Caim que fez o que não era o adequado diante de Deus. Ele então transfere para o seu irmão essa revolta, ele tira a vida do seu irmão e em nenhum momento ele se arrepende ou acha que está errado. Porque o pecado já havia corrompido demais. O pecado já havia feito um estrago na vida desse homem. Tem uma tribo indígena que tem uma teoria de que que todos nós temos um triângulo dentro do coração, um triângulo de ferro. E quando nós fazemos algo errado, esse triângulo ele roda. E quando ele roda, ele machuca. Só que, conforme nós vamos cometendo atos errados, esse triângulo continua girando, as pontas dele vão se gastando, até o momento em que a gente erra, ele gira
e a gente não sente mais nada. A gente simplesmente fica insensível diante dos nossos atos errados. E eu acredito que Caim, o triângulo dele já estava igual uma bolinha, podia rodar, que não ia fazer nada, porque já estava gasto demais, porque aquele sentimento já tinha corroído ele por dentro. Mas, no momento em que ele havia feito isso, Deus o confronta. Deus confrontou Caim antes de Caim pecar. Deus fala para Caim: Caim, o pecado está batendo à sua porta, você precisa dominar sobre ele. E Deus faz uma pergunta: Caim, por que você está irado? Deus dá a oportunidade de Caim ali esbravejar com ele mesmo. Caim poderia ter falado: eu não estou entendendo o que está acontecendo. Por que meu irmão te oferece algo, você aceita, e quando eu te ofereço, você não aceita? Qual que é o teu problema? É pessoal? É um problema comigo? Você não gosta de batata, você prefere cordeiro? Esse é o problema? Caim poderia ter falado isso, porque Deus deu a oportunidade para ele. Falou: ô Caim, por que você está irado, cara? Por que o teu rosto mudou? O que está acontecendo com você? E ele simplesmente não fala nada. Então Deus faz um alerta: olha, o pecado está batendo a porta, mas cabe a você dominar sobre ele. Deus já sabia o que estava acontecendo dentro de Caim. E, meus irmãos, Deus ele nos confronta todos os dias. Deus ele nos confronta todos os dias a respeito dos nossos pecados. O problema é que, às vezes, nós tomamos a mesma atitude de Caim. Simplesmente tapamos os nossos ouvidos e não temos nem a vontade de questionar a Deus, mesmo estando errado. Não temos o desejo de ali confrontar a Deus, mesmo estando totalmente errados. Eu me lembro no momento em que o povo comete um pecado, Deus chama Moisés e fala assim com Moisés: Moisés, a partir de agora eu vou mandar um anjo e eu não vou mais com vocês. Então Moisés ali, e Deus não tinha perguntado nada, Deus tinha dado ali a direção a Moisés. Então Moisés fala: não, como assim? Anjo? Não foi isso que você falou para mim quando você me tirou lá dos pastos. Não foi isso que você falou comigo. Então, claro que eu estou falando com as minhas palavras, mas Moisés então confronta, num bom sentido, a Deus. Fala assim: não, se o Senhor não for, eu não dou mais um passo aqui. Eu não dou mais um passo com esse povo, porque não foi isso que a gente combinou lá atrás. E Caim poderia ter tido a mesma atitude de confrontar a Deus para tentar entender o que ele havia feito de errado, para tentar entender qual que era a melhor forma, o que ele poderia mudar, o que ele poderia melhorar, mas ele já havia dado brecha para aquele sentimento ruim dentro dele. Então Caim, ele prefere cometer um pecado, ele prefere estragar a sua vida, acabar com a vida do seu irmão, do que confrontar a Deus para tentar uma mudança. O texto de Provérbios 28, 13 diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Se Caim, naquele momento, dissesse assim para Deus: eu estou irado, porque o Senhor não aceitou a minha oferta. E talvez ali, se ele tivesse feito isso, se ele tivesse dito para Deus o motivo daquela revolta, Deus então ali teria esse diálogo com ele e mostraria para ele. Mas Caim, ele estava totalmente avesso, totalmente aquém da vontade de Deus, porque ele queria simplesmente fazer a sua vontade. E da mesma forma como Deus fala para Caim que ele deveria dominar sobre o pecado, ele fala para nós que nós devemos dominar sobre o pecado, que nós devemos dominar, porque o pecado, ele bate na nossa porta da mesma maneira que ele bateu na porta de Caim. O pecado bate na porta do nosso coração da mesma maneira como ele bateu na porta do coração de Caim, e Caim o deixou entrar. Porque quanto mais próximos de Deus estivermos, mais longe do pecado nós viveremos. Por isso que Moisés, ele entendia que ele não podia sair dali com aquele povo, porque ele precisava estar ao lado de Deus.
Porque Deus precisava ir à frente do povo, porque Moisés sabia que sem Deus eles não conseguiriam. Então nós, como crentes, nós como servos do Senhor, precisamos sempre estar próximos de Deus, para que cada vez mais possamos estar longe do pecado. Para que cada vez mais, no momento que o pecado bate à porta do nosso coração, nós possamos então dominar sobre ele. E não fazer como Caim, deixar com que o pecado domine a nossa mente, o nosso coração e acabe destruindo a nossa vida. O texto de Mateus 1:21 diz que ela dará à luz a um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Cristo é o único que pode nos ajudar a dominar o nosso pecado. Cristo morreu na cruz para perdoar não somente o pecado original, aquele pecado que Adão e Eva cometeram no jardim, mas também perdoar os nossos pecados, aqueles pecados que nós cometemos todos os dias, da mesma maneira como Caim cometeu. Da mesma maneira que Caim poderia ter pedido perdão a Deus dos seus pecados, nós hoje temos essa possibilidade. Deus talvez esteja te confrontando hoje sobre algo que está remoendo o teu coração. Talvez o triângulo do teu coração já esteja tão gasto que você não está nem percebendo que esse sentimento ruim está te dominando. Mas Deus hoje está te dando a possibilidade e a oportunidade de confrontá-lo. Porque talvez você ache que está certo. Talvez você ache que está no teu direito de sentir revolta. Talvez você ache que está no teu direito de achar que está correto nas suas atitudes. Mas se existe um sentimento ruim, um sentimento de revolta, um sentimento contra alguém dentro do seu coração, você precisa colocar ele diante de Deus nessa noite. Porque assim como o pecado bateu na porta de Caim e destruiu a sua vida, o pecado, ele bate todos os dias à nossa porta para tentar nos destruir. Satanás tem usado as nossas emoções para nos derrubar. Satanás tem usado pessoas para nos atacar. Satanás tem nos usado para atacar pessoas. O pecado vem batendo todos os dias na nossa porta, mas Jesus é o único que pode nos livrar dos nossos pecados. Jesus é o único que pode nos perdoar os nossos pecados. Mas para isso nós precisamos confessar diante de Deus os nossos pecados. Deus, ele está te confrontando nessa noite a confessar a Ele os seus pecados. Deus está te confrontando nessa noite a abandonar as atitudes pecaminosas. Deus está te confrontando nessa noite a abandonar esses sentimentos ruins que está dentro de você, sentimentos de vingança, sentimentos de revolta, até mesmo esse sentimento de mágoa por alguém que te feriu, alguém que te machucou, mas que está te fazendo tão mal, tão mal, tão mal. E Deus está querendo que você se livre disso. Deus está querendo que você tire todo esse sentimento ruim dentro de você. Ele está te dando a oportunidade nessa noite. Eu queria orar por você. Orar para que você pudesse entender que quando o pecado bate à porta do nosso coração, nós precisamos chamar alguém que é o dono da casa, alguém que vai poder abrir a porta por nós e confrontar o inimigo, confrontar o acusador, confrontar o pecado. Só Jesus pode nos livrar dos nossos pecados. Eu queria que você abaixasse a sua cabeça nesse momento e pensasse que sentimentos ruins têm dominado o teu coração e a tua mente, que você precisa colocar diante de Deus nessa noite. O que Deus precisa tirar do teu coração para que você não dê mais brecha ao pecado? Coloque diante de Deus nessa noite isso. Senhor, no nome de Jesus, ó Pai, nós estamos aqui diante do Senhor, colocando as nossas vidas no teu altar, colocando, Senhor, tudo aquilo que está dentro do nosso coração.
se há algo em nós, Senhor, que está te desagradando, que o Senhor possa revelar nessa noite, que o Senhor possa nos mostrar, e que nós possamos, em nome de Jesus, abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Que em nome de Jesus nós possamos nos entregar verdadeiramente a Ti, Senhor, e acertar o alvo, assim como Abel, Senhor, decidiu dar o melhor ao Senhor. Nós queremos dar o melhor do nosso coração a Ti, Pai. Que o Senhor venha nesse momento perdoar, Senhor, aqueles que precisam de perdão. Que o Senhor venha nesse momento curar aqueles que precisam de cura nos seus corações. Que o Senhor possa convencer aqueles que precisam de convencimento de que estão errados. Mas, Senhor, nós clamamos, Senhor, pelo Teu socorro, pela Tua ajuda, pelo Teu perdão. Colocamos diante de Ti, Senhor, todas as nossas frustrações, todas as nossas angústias. E se há algum pecado hoje bater na porta do nosso coração, que ele caia por terra em nome de Jesus. Se há algo que está nos afastando do Senhor, da Tua presença, que isso possa ser derrubado agora. Mas que nós possamos, assim como Abel, trazer uma oferta agradável diante do Senhor, e que essa oferta seja as nossas vidas. Que essa oferta seja aquilo de melhor que tem no nosso coração. Que nós possamos ser aqueles que se alegram com o Senhor. Que nós possamos ser os bem-aventurados. Que nós possamos ser, Senhor, aqueles que têm fome e sede de justiça. A Tua salvação chegou até nós e nós clamamos por essa salvação todos os dias. Não somente uma salvação da nossa vida, mas a salvação dos nossos pecados diários. Que o Senhor possa nos perdoar. Que o Senhor possa mudar a trajetória da nossa história. E que o Senhor possa tirar de nós qualquer sentimento que esteja nos afastando do Senhor. Seja conosco, Pai. Que Teu Espírito Santo nos convença daquilo que precisamos ser convencidos. E que nós possamos nos aproximar cada vez mais de Ti. Em nome de Jesus. Amém.
Não há nada mais glorioso, meus amados, quando nós reconhecemos os nossos caminhos falhos e nos reencontramos com Deus. Isso é algo extraordinário. É a mão do Senhor sobre a nossa vida. É a mão de Deus vencendo o pecado em nosso viver. É Deus nos conduzindo para mais perto dele mesmo. Então eu quero deixar reforçado aqui aquilo que foi pregado essa noite. O pecado, ele é vencido pelo poder de Jesus na cruz. E um dia, meu amado, quando você abriu o seu coração para Jesus, você permitiu que Ele dominasse o seu coração. Que nós possamos viver essa próxima semana libertos de qualquer tentativa do inimigo em querer nos conduzir para caminhos diferentes do caminho de Deus. Que o Senhor possa guiar você por onde quer que você vá, abençoar você em todas as situações da sua vida, ser com você, com o seu coração, com a sua mente, com os seus desejos, em nome de Jesus. Que o Senhor guie você todos os dias do seu viver. Deus abençoe você, meu amado, e o faça feliz e próspero em tudo aquilo que Ele tem preparado para a sua vida. Amém.